adorar ou louvar a Deus. E aí no mesmo versículo, no versículo 68, ele já explica por que nós devemos louvar a Deus. E aí então, ele começa do 69 até o versículo 75, a descrever a libertação do povo de Israel por meio do Messias prometido. Então Deus havia prometido que Ele libertaria o seu povo das mãos dos inimigos. Ele faz então do 69 até o 75. E lá no finalzinho nós temos o quarto bloco, que ele finaliza descrevendo profeticamente o ministério do seu filho, João Batista. Isso ele faz do 76 até o versículo 80. Então, nós vamos interpretar e vamos analisar esses versículos em blocos e alguns deles de maneira específica. Lucas 1,67 diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo. Então, nós vemos aqui que Zacarias ele profetiza, e ele só o faz, isso nós já falamos algumas vezes, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Até agora, nesses estudos de Lucas, nós vimos que João Batista, ele já seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, está lá no versículo 15, Lucas 1,15 diz que João Batista, desde o ventre, já estaria cheio do Espírito Santo. Nós vimos também que o Espírito Santo, ele viria sobre Maria, e ela ficaria cheia do Espírito Santo, versículo 35, nós vimos que Isabel, quando ela ouviu aquela saudação de Maria, ela ficou cheia do Espírito Santo, versículo 41, e que o bebê João Batista, ainda no ventre, quando ele também ouviu a voz de Maria, ele estremeceu no ventre, e ele estava cheio do Espírito Santo. E agora nós estamos vendo aqui o sacerdote Zacarias, aquele que recebeu o anjo, dizendo que ele estava cheio do Espírito Santo, para descrever profeticamente qual seria o ministério do seu filho, de João Batista. Irmãos, nada do que nós podemos fazer pode ser feito à parte do Espírito Santo. Absolutamente tudo que ocorre de bom, boas obras, como a nossa Confissão de Fé Batista, 1689, capítulo 16 diz, só pode vir por meio do Espírito Santo de Deus. As suas boas intenções só ocorrerão pelo Espírito Santo de Deus. Por isso é necessário recorrer a Deus em todos os momentos, para absolutamente tudo aquilo que nós fazemos. Nós temos que ter em mente também, que esse cântico, na verdade, ele se encontra ali no Novo Testamento, né? Mas Jesus ainda não havia nascido, João Batista havia nascido. Então nós falamos assim, nós estamos no Novo Testamento, porque nós estamos lendo o Evangelho de Lucas. Mas esse aqui é um cântico, que nós poderíamos chamar de um salmo. E esse salmo, esse cântico, ele é repleto de referências bíblicas do Antigo Testamento. Eu vou aqui só mencionar para os irmãos verem como que Zacarias, ele não está aqui simplesmente criando algo da cabeça dele, mas ele está baseado nas Escrituras, juntando as peças e nos descrevendo qual que foi a obra de Deus, a misericórdia de Deus sobre o seu povo. Olha só, preste só atenção nesses textos, você não precisa abrir lá. Versículo 68, ele está basicamente baseado no Salmo 106, no versículo 48, e no Salmo 111, no versículo 9. Então você tem dois versículos, onde o versículo 68 está baseado. Aí vai para o versículo 69, 2 Samuel 22, 3. Versículo 71, 2 Samuel 22, 18. Versículo 72, aí você tem uma série de versículos. Gênesis 15, quando Deus faz uma promessa a Abraão, Gênesis 26, Gênesis 35, Êxodo capítulo 2, quando você vai para o versículo 73, você volta para Gênesis 22, no versículo 74, 75, você tem Êxodo 7, 16 e 1 Reis 9, irmãos, vocês podem perceber que esse cântico é na verdade uma compilação de tantos e tantos versículos que são promessas cumpridas de Deus, que vão se cumprir ali na vida de João Batista
e na vida do próprio Cristo. Agora, nós lemos que no versículo 67 que ele profetizaria, e no versículo 68 ele profetizou. E ele dá então uma exortação para nós louvarmos a Deus. Ele começa louvando a Deus e ele mostra por quê. Versículo 68, ele diz assim: bendito seja o Senhor, ou louvado seja o Senhor, Deus de Israel. Por quê? Ele responde: porque visitou e redimiu o seu povo. Em seguida aqui, ainda no mesmo versículo, ele começa a descrever a obra magnífica e misericordiosa de Deus. Então ele usa aqui a palavra visitou, ele usa redimiu o seu povo. Lá em Êxodo, capítulo 4, os irmãos podem abrir lá, Êxodo 4, abre primeiro em Êxodo 6, aliás, Êxodo 6, e depois a gente vai para Êxodo 4. Nós vemos exatamente aquilo que Zacarias está descrevendo. Olha lá, Êxodo 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Então, ele redimiria o seu povo. Agora volta ali para Gênesis 4:31. Gênesis 4:31. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado, olha aí a palavra, visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Quando nós vemos essa palavra visitar, Deus visita, Deus ele vai de encontro, Deus não esquece, Deus ele vai procurar, ele vai esquadrinhar. Então o Deus que nós adoramos é um Deus que não se esquece, que não nos abandona, é um Deus que nos visita, é um Deus que está ouvindo o povo clamando por 400 anos, e Ele vai lá e os liberta. Ele não se esqueceu do seu povo, Ele visitou o seu povo. Agora, esse resgate, esse redimir, ele não viria de graça, teria um preço altíssimo a ser pago pelo resgate do povo de Deus, e esse preço era a vida do próprio Cristo. Veja que todas as vezes que nós estudamos um texto das Escrituras, nós devemos ter em mente ao menos algumas questões, pelo menos duas delas. Se você estiver fazendo uma leitura bíblica lá na sua casa, e você fala assim, mas como é que eu extraio alguma coisa desse texto? Bom, pense nesses dois pontos aqui. O primeiro deles, você deveria olhar para o texto e refletir ou identificar os atributos de Deus presentes nesse texto. Ok? Então, quando você olha para o texto, qual é o atributo de Deus presente ali? E, em segundo lugar, você vai olhar para o texto e você deve perceber qual que é a atitude do homem em relação a Deus e em relação aos outros também. Então, olha os atributos de Deus, e aí você olha o que o homem faz, ou qual é a relação entre o homem e Deus, Deus e o homem e o próximo. Por quê? Porque você vai ver uma grande diferença do agir de Deus, por exemplo, sendo misericordioso. E o que nós vemos aqui em Lucas 1:68, é que esse Deus, ao atributo dele, é um Deus poderoso e um Deus misericordioso. Nós vemos assim claramente. Então nós podemos adorar a esse Deus, porque Ele é de fato um Deus poderoso e um Deus misericordioso. Por isso que ele começa louvando a Deus. Então ele quer louvar a Deus, porque Ele visitou e Ele redimiu, porque Ele é poderoso, porque Ele é misericordioso para com os seus. Mas eu falei assim, e o homem? O que o homem aparece aqui? O homem aparece aqui, ele precisa de redenção.
ele precisa de salvação, ele precisa da intervenção divina. O homem precisa de Deus. Bom, versículo 69, então nós vamos agora para um terceiro bloco, do 69 ao 75. O primeiro bloco era louvar a Deus, que ele faz. Segundo bloco, ele explica por que nós devemos louvar a Deus. E agora, do 69 ao 75, ele vai nos dar aqui a descrição da obra de Deus para com o seu povo. E no versículo 69, ele diz assim: e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Ou seja, ele suscitou, ele promoveu, ele proveu plena e poderosa salvação. Irmãos, Deus é o Redentor, Ele é o único que tem o poder para nos salvar. O termo no original aqui é um termo interessante, que eles traduziram, para português, como poderosa salvação, mas a ideia aqui, que talvez pegaria mal em português, é a ideia de foi levantado um chifre, porque o chifre representava poder. Então, eles falam que essa salvação, ela foi uma salvação poderosa, e que foi representada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele ainda diz, e deixa claro aqui, que essa poderosa salvação se deu na casa de Davi, ou seja, por intermédio de Davi, como nós estamos vendo aqui no livro de Lucas. Lucas já mencionou isso de certa maneira, e nós vamos ver ainda na genealogia, que ele apresenta de Jesus, a linhagem de Jesus vindo de Davi. Então o que ele está deixando claro aqui, é que esse Messias prometido, lá para os pais, para os profetas, no Antigo Testamento, é aquele que viria da linhagem do rei Davi. Jesus é o Messias prometido. Agora, vamos olhar na ordem inversa alguns desses versículos. Dá uma olhada comigo no versículo 73. Lá no 73, ele faz uma promessa a Abraão. Ele diz: e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. E esse juramento, ele fez por meio de uma aliança. E aí isso está no versículo 72, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança. E essa promessa, era uma promessa feita aos profetas, e era justamente aquilo que os profetas falavam sobre Jesus. Isso está no versículo 70, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Então os santos homens de Deus foram escolhidos para comunicar essa mensagem de salvação, que apontaria para Cristo. É essa história que nós estamos vendo desenhada aqui em Lucas capítulo 1, nesse cântico, e também no Antigo Testamento. Olha, Deus, Ele fez algo magnífico. Ele pegou um povo que era escravo, e Ele libertou esse povo, e Ele vai dar salvação e redimir esse povo por meio do seu Messias prometido, e esse Messias há de vir, e o meu filho é o precursor dele. O meu filho, João Batista, é aquele que vai adiante do Messias, do Redentor. E agora, uma vez libertos, eles deveriam servir a Deus, versículo de número 74, e diz assim: de conceder-nos que, livres das mãos de nossos inimigos, o adorássemos sem temor. Irmãos, nós só podemos adorar a Deus quando nós estamos livres, ou quando nós nos tornamos, aqui num paradoxo, escravos. Mas aquele que é escravo de Deus, esse é verdadeiramente livre, livre para servir aquele que é o único que deve ser servido. E é justamente isso que Deus nos proporciona. Quando Ele nos salva para servir. O que nós temos estudado no livro de Efésios é que nós somos feitura dele, para quê? Para boas obras,
para serviço dEle. Não é para você curtir a vida agora, adoidado, sabendo que uma vez que Deus te perdoa de todos os pecados, então eu devo pecar mais. Se o seu pensamento foi esse, é porque você não entendeu o Evangelho. Se você acha, como argumentaram com Paulo, de que porque Deus me salva, e quanto mais pecado, mais misericórdia de Deus, então eu vou continuar pecando, porque Deus vai ser muito misericordioso comigo. Não, Ele já foi. Agora você deve servir a Ele. Mas como que nós servimos a Ele? Versículo 75, ele explica aí no 75, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Irmãos, uma vez que nós somos salvos, nós somos separados do mundo, separados do pecado, nós devemos viver como pessoas distintas, não como pessoas que simplesmente seguem o desejo do seu coração, que apesar de renovado, transformado, ainda permanece pecaminoso. Você não vive agora na dependência do pecado, mas infelizmente muitos cristãos parecem que sim, e que gostam disso. Mas nós devemos viver em santidade. O processo da salvação é um processo muito interessante. Você foi salvo em um momento específico, mas essa sua santificação é um processo longo, que vai durar a sua vida toda. Eu lembro de conhecer um senhor ele já bem mais velho, e isso quando ele tinha uns 40 e poucos anos, 50 anos, ele simplesmente abandonou a igreja. Sabe por quê? Porque eu já sei de tudo que o pastor vai falar, eu já sei disso aí. Ele vai falar disso, eu já sei, já estudei isso, já li. Aí ele vai, falando de quão bom ele era. Onde ele está hoje? Longe de Deus, porque ele acha que esse processo de santificação é aquele processo em que você é salvo e não precisa fazer mais nada. Não, nós precisamos buscar a santificação todos os dias. Nós devemos nos empenharmos em buscar a semelhança de Cristo todos os dias. Abandonos de pecado, substituição de pecados por práticas piedosas. Esse é o viver do cristão. Ele fala que nós devemos fazer isso em santidade, em justiça, buscando aquilo que é correto, certo, perfeito aos olhos de Deus. Quando? Uma vez só? Só de domingo? Ele fala sempre, sempre. Veja que o homem ele precisa ser liberto para ele servir a Deus dessa maneira. E uma vez salvos, vocês têm tudo aquilo que é necessário para que você sirva a Deus exatamente dessa maneira. Versículo 76 ao versículo 80. Então nós chegamos aqui no nosso quarto bloco dessa passagem. E aqui nesse quarto bloco, João Batista, ou Zacarias, ele está profetizando mais especificamente sobre o seu filho. Então ele finaliza descrevendo aqui profeticamente como que seria o ministério de João Batista. No versículo 76 nós lemos assim: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Então o título que nós poderíamos dar a João Batista é profeta do Altíssimo. E ele fala por quê? Porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos. Ele irá diante do Senhor, ele irá diante daquele que é o Messias. Por isso que a sua Bíblia colocou Senhor com S maiúsculo, porque é uma referência ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Ele vai preparar o caminho para ele dar ao povo o conhecimento da salvação. E como é que ele faria isso? E aí ele explica no versículo 77 e 78, que a salvação se dá por meio de perdão de pecados. Ele fala assim: para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados,
graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Percebe, se nós olhássemos aqui, e aí eu estou dando dica das respostas das perguntas já, quais são os atributos que você vai ver aqui? Percebe, Deus é o que redime, e o homem precisa do quê? De redenção. Deus é aquele que paga o preço, com quem? Com Cristo, e o homem é aquele que tem a dívida, e se ele está em Cristo, a dívida paga. Então percebe que, quando nós olhamos para as Escrituras, o que nós podemos buscar de uma maneira simples, qualquer um de vocês pode fazer isso na sua casa, olhe para os atributos de Deus, Deus sendo bondoso, misericordioso, salvando pecadores, aí você começa a refletir, mas por que Ele salvaria um pecador como eu? Por que Ele entregaria o seu próprio filho, sem pecado? Você pega aqui tantas famílias com crianças pequenas, e cogite com elas a possibilidade, se haveria a mínima possibilidade deles entregarem os seus filhos em troca de alguém que não merece absolutamente nada. Se você não apanhar na hora, uma coisa está errada. Tenho quase certeza que a pessoa vai ficar bem brava com você. Deus fez exatamente isso, entregando o seu filho em nosso lugar. No final desse versículo nós vemos aqui que ele fala, o sol nascente, e vários teólogos, eu também concordo com eles, dizemos que isso é uma referência ao próprio Cristo. No versículo 79 diz, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Essa imagem é uma imagem retirada das descrições de outras passagens do Antigo Testamento, quando dizem respeito a prisioneiros. Por exemplo, lá no Salmo 107, no versículo 10, diz assim, os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e ferros. E no versículo 14 do Salmo 107, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Então o que nós vemos aqui, é que a linguagem de Zacarias, mais uma vez, traz luz a uma realidade, que era a realidade do povo de Israel. Porque muitas vezes nós estamos lendo aqui em 2024, a gente não entende por que ele usa tais linguagens, tais palavras, mas era uma linguagem claríssima para aqueles que viviam naquela época. Eles entendiam completamente o que ele está dizendo aqui, porque eram salmos, que muitas vezes eram salmos cantados, todos os anos eles cantavam essas palavras, e eles sabiam exatamente do que eles estavam dizendo. E também é uma referência daqueles que na Galileia, lá em Isaías capítulo 9, versículo 2, nós vemos que uma luz viria, dá uma olhada comigo lá, Isaías 9, 2, o povo que andava em trevas, viu o quê? Grande luz, é o sol nascente, é os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Versículo 6, Isaías 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Cristo é esse Messias prometido. Cristo é aquele que viria e que redimiria, que pagaria o preço, a dívida que o seu povo tinha para com Deus. E aí nós terminamos então com o versículo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito com letra minúscula, Espírito com letra minúscula. Ou seja, ele tinha vitalidade, fortitude, ele se desenvolvia
nas virtudes. Lembre-se, ele era alguém já desde o ventre que o próprio Espírito Santo estava ali capacitando para fazer toda a obra que ele haveria de fazer. E viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Gente, viver no deserto não é comum hoje, não é comum nem naquela época, tá bom? Mas como ele vinha para trazer à memória Elias, então ele viveu dessa maneira para que as pessoas pudessem entender que sim, ele era o profeta, como havia sido dito aqui, que havia sido profetizado, e que ele cumpriria um papel. E aí então, quando o ministério dele chegou, o ministério de Jesus tornou-se público, ele deveria estar ali preparando para que Jesus viesse a público. E aí então ele entra em cena e traz luz ao Salvador, não traz luz a ele, traz luz ao Salvador. Eu creio que nós temos aqui vários princípios que nós podemos tirar desse texto aqui. Vou citar só alguns deles. O primeiro deles é que Deus, de fato, é um Deus misericordioso. E porque Deus é misericordioso, sabe de uma coisa? Você pode clamar a Ele, você pode pedir a Ele por ajuda, por socorro, por misericórdia, por salvação. Está lá no versículo 69 e depois do 77, 78, ali de uma maneira bem específica. Deus também é um Deus fiel. Como é que eu sei disso? Viu que tudo aquilo que foi prometido nesse cântico aos antigos está sendo cumprido agora na pessoa de João Batista e mais tardar no capítulo seguinte na pessoa de Cristo. Irmãos, Deus é um Deus relacional. Sabe como é que nós sabemos disso? Volta lá no versículo 70, no versículo 70. Lucas 1,70. Como prometera desde a antiguidade, olha, por que meio que Deus estava falando ali na antiguidade? Dos seus santos profetas. Ele se comunica, ele se relaciona. Mas nós vemos no Novo Testamento, mais para frente, que Deus, ele se comunica por meio da sua palavra, que a palavra de Deus, ela é completamente eficaz, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Nós vemos também que uma vez que nós somos salvos, nós devemos servir a esse Deus. De que forma? Em santidade, em justiça, sempre. Nós vemos aqui que só há salvação por meio do perdão de pecados, versículo 77. Nós vimos nessa manhã que a nossa salvação, contrário ao que muitos ensinam por aí, não depende de nós, mas Cristo é aquele que viria redimir. E assim como João Batista, eu creio que todos nós, e não só como João Batista, mas depois em Lucas 2:52, nós veremos que todos nós também devemos nos desenvolver e nos fortalecer em espírito. O que significa? Abre comigo lá em Lucas 2:52. 2:52. Isso significa que nós devemos buscar a semelhança de Cristo. Lucas 2:52 diz: crescia Jesus em sabedoria, crescia Jesus em estatura, crescia Jesus em graça. Agora, crescia em graça diante de Deus e crescia em graça diante dos homens. Há um desenvolvimento completo, não é só uma área, desenvolvimento completo. É isso que nós buscamos e ansiamos também. Irmãos, nós vamos nos dividir para nós respondermos algumas perguntas. Lembre-se que nós temos aí alguns líderes, que já peço que eles se coloquem de pé para vocês verem aí onde eles estão, para que vocês possam já se misturar aí nos pequenos grupos. Peço que fiquem em grupos aí de 8 pessoas, que é um grupo, um tamanho razoável, e a gente vai poder discutir algumas dessas perguntas bem práticas. A primeira delas é como a misericórdia de Deus manifestada aí nos versículos
de Lucas 1, 69, 67 ao 78, impacta a maneira como nós nos aproximamos de Deus em oração. Em que áreas da sua vida, não da vida do seu colega do lado aí, da sua vida, você precisa clamar pela misericórdia de Deus atualmente? Na segunda pergunta, qual atributo de Deus pode ser encontrado em Lucas 1, 73? E como é que esse atributo influencia a nossa confiança nele? Terceira pergunta, qual atributo de Deus nós podemos encontrar em Lucas 1, 70? A dica está por meio dos profetas, tá? A dica está aí, por meio dos profetas. E depois, em Lucas 1, 70, qual a verdade é expressa em Lucas 1, Lucas 1, 75, nos chama a servir a Deus em santidade e justiça sempre. Como é que nós podemos fazer isso? São coisas bem práticas. E por fim, qual verdade é expressa em Lucas 1, 77 e 79 em relação à salvação? Ok?